Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 23 de fevereiro. O Bovespa apresentou queda de 1,65%, apresentando aqui a formação de um candle de reversão chamado de nuvem negra, que sinaliza a reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa. A confirmação desse candle ocorrerá através da perda da mínima do pregão de hoje, 42.358 pontos. O principal nível de suporte para um movimento de correção fica aqui na região dos 41.444, que era um topo anterior, antiga resistência, e passou a funcionar como suporte aqui para o Ibovespa. Então seria o primeiro indício mais relevante de suporte para num possível movimento de correção. O pregão de hoje, vários ativos apresentaram a perda da mínima do pregão anterior ou alguma sinalização de algum candle de reversão no pregão de hoje, trazendo uma chance maior de corrigir um forte movimento de subida aí no curtíssimo prazo. Na sequência temos aqui para comentar um mini índice no pregão de hoje também queda, assim como o Ibov. Olhando para o gráfico de 10 minutos, como o pregão aí foi construído, abertura em queda, reversão muito forte para alta, pegando principalmente aqui essa lateralização que a gente vê com perda de fundo anterior e rompimento do topo anterior sem uma definição em termos de tendência. Aqui houve até uma sinalização de pivô de baixo, mas na sequência rompeu forte para cima. Então eu fiquei aguardando que um recuo para buscar alguma compra aqui, usando essa região como suporte, passou batido dessa região e na expectativa de trazer alguma formação de topo aqui, perder e gerar topo descendente, o mercado simplesmente passou batido, veio direto em um único movimento de baixa, e depois desse longo movimento de baixa, olhando para um gráfico de 60 minutos, eu cheguei a recomendar primeiramente uma compra aqui, nesse candle. Teria que executar a partir deste candle aqui. A execução deveria ter acontecido aqui nesse ponto, na expectativa ainda de que não tinha perdido a mínima do pregão anterior e que pudesse gerar ainda uma recuperação dentro do dia, visto o forte movimento de baixa. Não gerou a entrada neste candle e aí no candle seguinte, quando vem perder inclusive essa mínima aqui, eu mando a mensagem cancelando a entrada na ponta compradora. Chegou até romper, já estava cancelada a entrada, veio para baixo. E a partir do momento onde, no gráfico de 60 minutos, olhando aqui para o lado esquerdo, a gente tem aqui o gráfico de 60 minutos, a partir do momento quando começou a gerar aqui a sinalização de um fundo ascendente, no gráfico de 60 minutos, em cima de uma zona de antiga resistência funcionando como suporte, fique atento mais para buscar ainda a favor da não perda da mínima do pregão anterior, uma operação no gráfico de 10 minutos de fundo ascendente, mas como passou direto aqui, não gerou fundo aqui nesse ponto que era meu maior ponto de atenção, não houve essa operação na ponta compradora. Para o próximo pregão, perda da mínima do pregão de hoje, 42.970, confirma mais a gente trabalhar em cima da ponta vendedora através de um gráfico de 10 minutos, mas se esticar muito para baixo também pelo G60, não descartaria a possibilidade de compra de fundo pelo gráfico de 60 minutos. Na sequência temos aqui para falar de PETR4, lembrando, se a análise está sendo útil para você, dê um like nela, dê um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço. PETR4, pregão de hoje, queda de 2,38%. Candle um pouco mais para indefinição, com o corpo do candle ficando mais para mínima do que para máxima do pregão anterior, respeitando os R$5, ou seja, fecha o pregão anterior acima de R$5 e esse pregão fecha para baixo. A perda da mínima de hoje traz a chance de um movimento de baixo, mas eu não aguardaria muito deste movimento de baixa. Foi bem forte esse movimento de subida. O ativo pode corrigir de maneira fraca um movimento assim e apresentar a possibilidade de compra aqui nesse nível, caso esse movimento, um próximo movimento de baixa, venha a ser um movimento mais fraco. Essa seria uma alternativa ainda de buscar algum tipo de compra em cima de PETR4. Na Vale 5, o dia foi de queda de 4,26%, perdendo a mínima do pregão anterior, dentro do que eu falei no gráfico do Ibovespa. Vários ativos fizeram algo parecido com isso. Se a ação, o que eu ficaria, vamos dizer assim, torcendo para o próximo pregão, abrir subindo. Se abriu subindo, não ganhou força, gerou alguma sinalização de baixa nas primeiras horas de pregão, ficaria mais para abrir uma venda em cima da Vale, tentando pegar um movimento de baixa que venha buscar aqui suporte na faixa dos 8,81 a 8,69. Então essa seria a minha expectativa aí de possibilidade de venda em cima de Vale 5. Inclusive até tem outros ativos que eu já comentei na última análise, Itube 4 também seria um deles. BVMF3 também nesse mesmo sentido. Ativo gerou um candle de indefinição dentro de um grande candle de alta, conhecido aqui como um Harami Cross. Candle grande de alta, você tem um candle com corpo pequeno dentro do corpo do candle anterior,
possibilidade de venda se perder essa mínima aqui do pregão de hoje, trazendo a possibilidade de fechar aqui esse gap de baixa, tentar pegar um movimento aqui para baixo, que daria aqui pelo menos até esse gap, 2,61%. Se for lá no fechamento, na zona de suporte mais relevante, tem um percentual um pouco maior aí para baixo. Seria uma das alternativas de pegar um movimento curto para baixo em cima de BVMF3. Ativo está em tendência de alta, mas no momento esticada mais para cima. Na sequência temos aqui JBSS3. JBSS3 engolfo de baixa no pregão de hoje. Encontra-se em um patamar relevante no sentido de que há um fundo aqui anterior, outro fundo aqui, topo nesse ponto e topo nesse ponto. Conseguiu fechar no pregão passado acima desse patamar, não vinha fazendo isso, e nesse pregão devolveu tudo, já voltou para baixo, voltou fechando inclusive abaixo, engolfo de baixo. Ou seja, se o ativo, dependendo, o que ficaria atento para o próximo pregão? Se o movimento de alta no G60 for fraco, respeitando essa região que eu já estou mencionando aqui, gerando alguma sinalização de baixa pelo G60, também me chamaria atenção para abrir alguma venda nesse papel, e sendo mais agressivo na perda dos R$ 11,02. PSSA3 também gerou um engolfo de baixa no pregão de hoje, fechando até abaixo da mínima do pregão anterior, assim como o JBSS3. Já vem fazendo um movimento de correção mais fraco do que foi essa queda, então é um papel que ficaria mais atento para a ponta vendedora, visto que a tendência de curto prazo ainda fica mais para baixa, a favor inclusive da de médio prazo também, que é de baixa. Hoje no pregão eu recomendei compra em Ciel 3 não executada. A compra, por que compra? Porque ela abriu caindo, perdendo a mínima do pregão anterior. Se ela voltasse rapidamente para cima, ou mesmo no decorrer do pregão, conseguisse voltar e romper a máxima do pregão anterior, ou seja, perde a mínima e ganha força e rompe essa máxima, ficaria mais para buscar níveis de resistência mais acima, dentro do que eu já comentei até na última videoanálise. Mas o papel não fez isso. Mantive ainda a operação em aberto, visto que se ela conseguir fazer algo nesse sentido aqui para cima no pregão seguinte, ela reverte essa formação de topo e aumenta a chance de dar continuidade ao seu movimento de subida, que ganhou bastante força através desses dois candles. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.